Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no canal da Engenharia Aplicada em Campo, a EAC Treinamentos, para mais um conteúdo, tá? Antes de iniciarmos, checa aí se você está inscrito. Se não está, já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Lembrando que aqui é um conteúdo, tá, estudantil, é um conteúdo técnico de engenharia para você potencializar a sua carreira profissional. Hoje nós vamos falar dos circuitos eletrônicos, das portas lógicas. Embora para o conteúdo então. Pessoal, vamos falar então aí das portas lógicas. Nós falamos já um pouquinho sobre a álgebra aí, né? A lógica, né? A álgebra de Boole, a lógica de Boole. E eu expliquei para vocês aí como assimilar o binário nos sinais elétricos, tá? Então, tanto binário quanto hexadecimal, qualquer um deles, você vai sempre assimilar o zero como falta de tensão, nível baixo, 0 volts, e o 1 como a presença de tensão, 24 volts. Se a fonte do circuito for 24, vai ser o nível alto, vai ser 24 volts. Se for 5 volts, vai ser 5 volts, tá bom? Então, a gente repete isso aí para que fique gravado, né, e você possa entender de forma matemática, né, que é uma linguagem que você tem na sua escola desde de criança, você consiga entender aí a eletrônica, tá? Porque é uma forma mais simples de explicar a eletrônica analógica, a eletrônica digital para vocês. A analógica é um pouquinho mais complicada, mas a gente vai explicar aqui também. A partir do momento que você entender aí um pouco da digital, a gente vai explicar a analógica também, tá? Sendo que a analógica veio antes que a digital, olha só, hein? A história da álgebra booleana, tá? Como mencionado anteriormente, a álgebra booleana foi inventada no ano de 1854 pelo matemático inglês George Boole, tá? Primeiro, ele declarou a ideia da álgebra de Boole em seu livro Uma Investigação das Leis do Pensamento. Depois disso, a álgebra booleana é conhecida como a maneira perfeita de representar os circuitos lógicos digitais, tá? Então, por isso que nós estamos falando das portas lógicas digitais, tá? No final do século XIX, os cientistas, né, Jevons, Schroeder e o Huntington, tá? Ou Huntington, não sei a pronúncia certa, usaram esse conceito para termos modernizados. E no ano de 1936, tá? M.H. Stone mostrou que a álgebra booleana é isomorfa, tá? Para os conjuntos, uma área funcional em matemática. Na década de 1930, um cientista chamado Claude Shannon desenvolveu um novo método de álgebra tipo mudança de álgebra, usando os conceitos de álgebra booleana para estudar os circuitos de comutação. Então, a síntese lógica, né, das modernas ferramentas de automação eletrônica é representada eficientemente pelo uso das funções booleanas conhecidas como diagramas binários de decisão. A álgebra booleana permite apenas dois estados em um circuito lógico, como verdadeiro ou falso, alto e baixo, sim ou não, abrir ou fechar, 0 e 1, tá? On-off. Leis e identidades da álgebra de Boole, tá? Ao formular expressões matemáticas para os circuitos lógicos, é importante o conhecimento da álgebra booleana, que define as regras para expressar e simplificar as declarações lógicas binárias, bi, 2, né? 0 e 1, sim ou não. Uma barra, né, em um símbolo indicado a operação booleana NOT, tá? Que corresponde à inversão de um sinal. Então, a porta NOT, ela é uma inversora, certo? Entra uma, ela sai barrada do outro lado. Então, vamos lá. Lei fundamental. Olha aí, ó, tabelinha verdade aí. Na porta OU, se eu tenho A mais 0, eu tenho A. A mais 1, 1, tá? A porta AND e a porta NOT. Se eu tenho A barra barra, sai o A, tá? Gente, isso são as leis fundamentais aí da álgebra de Boole, tá? Leis comutativas. A mais B igual a B mais A. A vezes B é igual a B vezes A. Leis associativas, tá? Aí você tem a parte matemática aí. A mais B mais C é igual a mais B mais C, tá bom?
Leis distributivas, né? Nós temos uma sequência aí, outras identidades úteis. Então, essas aqui, pessoal, são todas as regrinhas que estão na sua tela aí, são todas as regrinhas que você tem para fazer os cálculos, tá? É como se fosse uma... Se você for calcular uma equação de segundo grau, você vai usar o Bhaskara, né? Lembra do Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz de delta, né? Delta sendo lá b quadrado menos 4ac. Então, é isso. Aqui são as regras, tá? Que você tem, né? Algumas regras de operações que você tem para fazer a álgebra. Simplificações das funções booleanas. Usando os teoremas e as leis booleanas, podemos simplificar as expressões, né, booleanas, através das quais podemos reduzir o único número necessário de portas lógicas a serem implementadas, tá? Então, a simplificação de um circuito pela álgebra de Boole. Muito legal. Simplificar a função usando dois métodos. O método algébrico, através do uso de identidades, as leis booleanas, que a gente acabou de ver aqui, tá? O método gráfico, usando o método do mapa de Carnot, tá bom? Então, a porta E, tá? Vamos lá. O que acontece? Tem a simbologia, tá? Aí na sua tela você está vendo a simbologia, a tabela verdade e o circuito da porta. Então, eu vou explicar, já expliquei a porta, já expliquei a tabela verdade aqui no canal. Se você não viu, ó, faltou se inscrever aí e ativar o sininho, hein? Mas, ó, a porta lógica precisa de duas entradas para obter uma saída, né? A porta E. Sua lógica funciona da seguinte maneira. As duas entradas devem ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Caso contrário, a saída é falsa. Então, 1, saída 1. O resto, saída 0, tá bom? Então, a tabelinha verdade está aqui embaixo, ó. Vocês podem ver. Tudo que tiver aí, que tiver diferente, né? E não 0, tudo que seja entradas diferentes ou 0, ela vai dar 0. Se forem iguais e 1, nível alto, ela vai dar uma saída. Como funciona isso, Dário? E essa aqui é a simbologia, tá? A simbologia aí da porta E. Como funciona isso? Se você tem uma fonte... Gente, lembra que eu falei no início do vídeo? Depende da fonte que você vai usar para o seu circuito, você vai saber o nível alto. O nível baixo sempre vai ser 0 volts, né? Teoricamente sempre 0 volts, tá? Então vamos lá. Pensando aqui nesse circuito que a gente está vendo na tela, nós temos uma fonte de 5 volts. Então eu tenho uma porta E aí. As entradas estão mostradas aí, né? Identificadas no input A, input B, tá? Que é o SW1 e o SW2. O que é isso, gente? SW é switcher, tá? Switcher, um contato. Então é um contato seco. Tem um contato ali, tá? Ah, por que eu tenho um contato? Porque eu estou chaveando 5 volts. Passa por um resistor. Esse resistor de 10K é só para dar uma quebrada na corrente, tá? E aí eu pego, né? Dá uma baixada na corrente aí, porque é um circuito. Ele é um resistor de segurança. O que acontece? Eu pego o 5 lá, chaveio ele e jogo direto no transistor, na minha corrente de base. Olha bem que ele está na base. Eu tenho 2 transistores com a base. Então a porta E, gente, basicamente aí, ó, vocês vão ver que eu tenho emissor, coletor, tenho 2 aí, ó. O Q1 e o Q2, eles são 2 transistores. E aí do lado você está vendo que é um transistor NPN, ó. É o BC546, tá bom? Então tá aí, o transistor é esse modelo aí, você está vendo ele de forma física. Por que os outros não estão, Dario? Porque vocês já conhecem, tem vídeo aí no canal sobre resistor, tem vídeo sobre LED, tem vídeo sobre transistor. Nós vamos fazer um outro de transistor calculando corrente no coletor, corrente de base. Vou mostrar para vocês calculando tudo isso, tá? Mas aqui a gente está vendo o hardware da porta lógica. Então, se eu tiver as duas entradas aqui, ó, simultaneamente, eu vou ter o quê? 5 volts nas duas correntes de base, eu vou ter as duas entradas 1. O LED vai acender, certo? O LED vai acender. Nós vamos fazer um vídeo aqui com esse circuito aqui, físico, esse hardware físico, para mostrar para você. Porta E, porta OU e NOT. Prometo, hein? Então, se você... Aqui tá... Não lembro que software que eles fizeram, não sei se foi no caso de Simu, se foi no Proteus, mas o pessoal aqui
do grupo DAP Engenharia fez pra gente. Então, se eu acionar aí as duas ao mesmo tempo, eu vou ter o LED aceso. Se eu acionar uma e a outra não, LED apagado. Se eu não acionar as duas, LED apagado. Se eu acionar a B ou a LED apagado. Entendeu? Então, essa é a parte aí da porta E. Porta inversora, tá? Então vamos lá para a porta inversora. É a mais simples de todas, né? Possível obter os possíveis resultados a partir da tabela verdade com uma entrada e uma saída. Então ela é muito simples. Então se eu tenho uma entrada 1, ela vai inverter 0, ela vai inverter para 1. Se eu tenho uma entrada 1, ela vai inverter para 0. Então mesma coisa, eu tenho uma fonte de 5 volts, vou chavear o nível alto. Então se eu apertar a switch aqui, ele vai na corrente de base. Se eu apertar, ele não vai acender o LED. Se ele estiver solto, ele vai acender o LED, tá bom? Vocês podem ver que aqui o LED ele está em paralelo aqui com o emissor e coletor do nosso transistor, tá? Mudou um pouquinho o circuito aí. E aí a minha entrada está direto na corrente de base aqui do transistor, tá? Então a porta OU, tá? Ela tem uma tabela verdade aí, vocês sabem, ou um ou outro. Então o Y, né, ele vai ser A mais B. Então se eu tenho 0 e 0, ele vai ser 0. Se eu tenho 0 e 1, ele vai dar 1. Se eu tenho 1 e 0, ele vai dar 1. 1 e 1, ele vai dar 1, tá? Então o que acontece? Se eu não apertar nenhuma switch aqui, lembra que ele está chaveando o nível alto, 5 volts. Se eu não apertar nenhuma, o LED vai ficar apagado. Se eu apertar qualquer uma delas, o LED vai acender, que ele vai na corrente de base do primeiro transistor, vai liberar ali, né, o transistor e vai acender o LED. Se eu apertar o de baixo, olhem que eu tenho um circuito com 2 transistores, tá? Olhem bem a posição do circuito. Eu tenho dois transistores ali em paralelo, né, ligado nas devidas correntes de base. Então o paralelo, gente, ele identifica o paralelo, tá? O em série, gente, ele identifica a porta E, tá? A porta E. E1 e outro, tá? É sempre assim. Na parte elétrica, em comandos elétricos, também você pode ter isso. Se você coloca 2 contatos em série e coloca um receptor lá na saída, os dois tem que estar fechado para acender lá o LED, certo? Então, imaginem isso na eletrônica, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Expliquei um pouquinho para vocês a parte do hardware das portas. Nós vamos fazer aqui o circuito para vocês verem, né, fisicamente. Vamos mostrar aonde que está entrando a tensão ali na corrente de base do coletor para que libere. Lembre-se, o coletor ele é uma válvula elétrica, eletrônica, tá? Conforme você varia a sua corrente de base, ele varia a passagem da corrente do emissor para o coletor, tá? Do coletor para o emissor, tá bom? Então, você tem aí uma válvula elétrica, tá legal? Bom, galera, falamos aí um pouquinho das portas, né? Porta E ou I NOT, tá? Porta não. Falei a última em inglês para dar uma quebrada, né? Mas a E, tá? A OU e a não, tá? A porta negada. Ou as portas OR, AND e NOT, tá bom? Nós estamos falando, né, desse conteúdo para que vocês consigam entender tanto a eletrônica, né, a lógica de Boolean, a eletrônica a eletrônica digital, e também entender como que é esse processamento, né, de automação, como que é esse processamento eletrônico dentro de uma placa. Você entendendo esse princípio, fica fácil depois você entender qualquer conteúdo de eletrônica. Então, fique ligado, tá? Fique ligado nos conteúdos aí. Eu acredito que vai ter um conteúdo mecânico próximo, depois vai ter mais sobre eletrônica, então fica ligado aí, tá? Se não fez inscrição, já faça a inscrição aí, ative o sininho de notificações e deixe o seu like, tá bom? Aguardo aqui, até o próximo vídeo. Um abraço.